Senado realiza daqui a pouco, às 14h, uma sessão de debates para discutir o adiamento das eleições municipais deste ano. Participam da sessão, além dos senadores, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, cientistas e representantes de outras organizações da sociedade. O autor do requerimento da sessão, que também é relator da PEC do adiamento das eleições, é o senador Everton, que está aqui comigo para uma participação ao vivo. Senador, muito obrigado pela presença. Estamos mantendo uma distância segura aqui, né, senador? Isso, eu vou receber daqui a pouco, o Senado está recebendo daqui a pouco essas autoridades aqui citadas por você para discutirmos através da Comissão Geral o tema do adiamento das eleições. Terminamos agora a reunião do Colégio de Líderes e está decidido que irá para o plenário do Senado Federal no dia de amanhã, terça-feira, essa PEC 18, na qual eu apresentarei um substitutivo, PEC do senador Randolfo Rodrigues, que foi apensada, nós temos aí mais 5 PECs que foram apensadas a ela. Então será votado amanhã, primeiro e segundo turno, quebraremos o interstício, e o segundo turno também no dia de amanhã, para poder já mandar para a Câmara dos Deputados e ela deliberar. Sim ou não, mas nós precisamos essa semana, dando tudo certo, dar essa segurança e essa resposta à sociedade, até porque os candidatos e também os pré-candidatos precisam se organizar quanto à questão de prazo, de descompatibilização, prazos inclusive para manterem ou não as suas agendas, por exemplo, de inauguração, de recebimento de convênio e vários outros que implicam numa decisão ainda nesta semana do Congresso Nacional. O relatório do senhor vai estabelecer aquela data de 6 de dezembro e 20 de dezembro para a realização das eleições? Não, será 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro o segundo turno. A priori, no primeiro momento, o relatório que eu já tenho em mãos, claro que passivo de mudanças, por isso que nós vamos realizar essa comissão geral, mas eu passei o final de semana todo realizando várias conferências, reuniões com especialistas da área do direito eleitoral, com a sociedade civil organizada, com ex-ministros e o ministro Barroso, conversando, trocando ideias justamente para nós podermos construir um relatório com várias mãos, transparente, democrático e objetivo. É importante a sociedade compreender que esse assunto nós estamos tratando como tem que ser tratado, exclusivo, único para o momento. Não iremos abrir nenhuma possibilidade de discutir alguma decisão que seja permanente, ou seja, é uma emenda autônoma na Constituição Federal que será apenas para este momento exclusivo e essa regra, essa exceção que está sendo aberta por conta do momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Agora, houve uma discussão entre os senadores a proposta do voto facultativo nesta eleição. Isso. O senhor contempla isso no relatório? Eu pedi, já venho ao senador Otton e a todos que estavam defendendo, conversando com especialistas e com a sociedade civil organizada, todos são muito reticentes e eu decidi não manter essa sugestão. Nós vamos continuar com o voto obrigatório. A nossa democracia ainda é muito jovem, ela ainda precisa de um empurrãozinho, ela ainda precisa ser estimulada e é o caso, sim, depois da eleição, caso a abstenção seja grande, a gente não tem problema nenhum, já há o entendimento do Congresso de votar, se possível, se necessário for, uma anistia a este grupo, caso precise. O relatório do senhor contempla também a possibilidade de estender o horário de votação no dia da eleição ou até de fazer em 2 dias? Como é que o senhor tratou isso? A possibilidade de ser 2 dias ela está descartada porque o custo de uma eleição dessa ela é muito alto. Só para o cidadão ter uma noção, que são quase 200 milhões de reais. Então você teria a logística da madrugada para saber como é que seria o custo e como seria essa questão de se vigiar essas urnas, fechar ou não, zerésima nova ou não, público que foi votar e o outro que está em casa que não votou, influenciado ou não, ou seja, é muito perigoso. Então nós estamos dando ao TSE essa prerrogativa, essa condição de, através de resolução, ele normatizar essa questão do dia, ou seja, o próprio TSE já está estudando essa possibilidade de estender o horário, começando mais cedo, terminando mais tarde, deixando um horário específico para esse grupo chamado grupo de risco. E os outros prazos, por exemplo, as convenções partidárias, fica mantido o que está estabelecido hoje ou não? É importante. As convenções, elas também vão ser arrastadas, vão ser prorrogadas, então
se eu estou adiando 42 dias a eleição, então se coloca daqui para frente 42 dias tudo. Eu vou dar um exemplo a vocês. A atual legislação, nós temos o prazo da convenção do dia, agora do dia 20 de julho a 5 de agosto. Então a convenção irá para o dia 31 de agosto a 16 de setembro. Prazo vedado, também prorrogado para frente, 15 de agosto, ou seja, 3 meses antes da eleição. Então, com isso, você vai dar condições aos prefeitos para que eles continuem o seu trabalho, possa receber recursos, convênios, participar de inaugurações, candidatos que trabalham no meio de comunicação, continuar apresentando seus programas, ou seja, pré-candidatos, apresentar seus programas, ou seja, se estamos no meio de uma pandemia, está sendo prorrogada a eleição, não tem sentido você engessar todo esse calendário e as pessoas não terem condição de continuar trabalhando e dando a sua contribuição, seja lá onde esteja. Propaganda na TV, o senhor aumentaria esse prazo ou não? É uma matéria que entraria na questão do Código Eleitoral, da lei eleitoral, e nós preferimos não tratar do assunto. A única coisa que a gente deixa lá expresso, porque nós estamos num país onde se tem todo tipo de cabeça, é um juízo, nós estamos deixando expresso que todas as leis eleitorais que tratam sobre campanha, propaganda para fazer campanha, estão mantidas e só serão suspensas caso tenha um laudo, tenha uma fundamentação de uma autoridade sanitária concordando com a suspensão de determinada atividade. Eu digo isso porque nós já recebemos, durante essas audiências que eu tive, vários relatos. Um promotor em uma cidade, ele acaba querendo, às vezes, legislar e tomar decisões que, às vezes, é apenas da cabeça dele, sendo optativo. Então, nós queremos que esse assunto seja ouvido, sim, os especialistas da área, assim como nós estamos ouvindo, para tomar a decisão de adiar a eleição. Então, as regras ficam mantidas. Se na lei diz que pode fazer carreata, se pode fazer as atividades, então, seguindo os padrões e as orientações das autoridades sanitárias. Uma última pergunta rapidinho, senador. Essa mudança, ela interfere no prazo de posse dos novos prefeitos? O tribunal garante que vai ser possível dar a posse no dia 1º? Não interfere. Será dia 18 de dezembro, nós estamos estipulando o prazo da diplomação e a posse continua mantida para o dia 1º de janeiro. É importante também, as pessoas, e muito importante essa informação que eu vou dar, muita gente diz assim: senador Everton, qual é a garantia que nós temos de colocar a eleição para o dia 15 de novembro e até lá, novamente, as autoridades sanitárias informarem que não pode mais realizar a eleição? E aí, qual é a solução? Nós estamos deixando 2 dispositivos lá na lei, nessa PEC. Casos municipais, então no estado, eu vou lhe dar o exemplo do meu estado, Maranhão. Se o estado do Maranhão, a autoridade sanitária, o Ministério Público Eleitoral identificou que não tem como realizar a eleição em um determinado setor do meu estado, pode ele provocar o TRE, que vai provocar o TSE e tomar a decisão de adiar somente naquele local. Ou seja, você pode fazer uma eleição suplementar até o dia 7 de fevereiro, coordenado pelo TSE. Caso seja estados ou região do Brasil, aí o TSE vai reportar à Comissão do Covid-19 do Congresso Nacional que, convencidos de que tem que adiar, irá pedir autorização ao Congresso Nacional para fazê-lo através de um decreto legislativo. Assim, também dará mais segurança a todos e nós tomaremos a decisão de forma colegiada. Senador, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e agora nós iremos para a nossa sessão de debate. Boa sessão. Bom, e hoje também o senador Ângelo Coronel deve apresentar o relatório do projeto de